Irmãos amados, em épocas de 501 anos de reforma, que será celebrado no dia 31 deste mês, o mundo assiste a uma instituição forte chamada Igreja, uma igreja que há quase 2000 anos, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, dá 2000 anos, ela existe e se fortalece. É uma instituição sólida enquanto instituição. Certamente, muitos dos que iniciaram esta grande obra, muitos tiveram vida curta, até porque a expectativa de vida daquele período era menor, outros porque a perseguição era bem maior, e certamente muitos que estavam na caminhada para levar esta igreja aos quatro cantos da terra foram duramente perseguidos e não resistiam. Mas a igreja insistia. Com número pequeno, com povo perseguido, ou desde os tempos de Israel, que em pequenina nação já adorava ao Senhor e fazia questão de testemunhar o Senhor a quem adorava, era também um momento de muita perseguição, e que cada um deles proclamava uma fortaleza tão diferente. Observem a diferença da fortaleza dos dias atuais. Hoje, quando se diz que uma igreja é forte, a primeira pergunta é quantos membros tem, quanto é que arrecada, quantos anos vive, qual o período dessa igreja. Essas são as questões que nos fazem para saber se a igreja é forte ou fraca. Outrora, a pergunta da igreja forte era quantos sobreviveram. Esta era a igreja forte. Quantos resistiam às perseguições e muitas vezes escondidos e sob ameaça de morte, insistia proclamando o reino de Deus. Qual era a fortaleza daquele povo? Não será a mesma de hoje que precisa ser resgatada? Que a fortaleza da igreja de hoje está nos seus grandes líderes, nos grandes nomes, nos grandes conjuntos, nos grandes corais, em tudo quanto é grande. Admira-se os grandes templos, os santuários, identifica-se como o símbolo de uma igreja forte. Igreja forte é igreja grande, bem frequentada, bem financeira e socialmente. E ela se impõe socialmente como igreja forte. Hoje se diz que, de um modo geral, aí unifica-se tudo, diz que os evangélicos são muito fortes, e não faltou quem se manifestasse nessa última semana, que somos 40 milhões, 42 milhões, 44 milhões, nós somos fortes, ninguém vem contra nós, somos resistentes. O conceito de grandeza vai se firmando na quantidade. Realmente, a sociedade gosta de ouvir que o grande é o que tem mais, é o que vende mais, é o que faz mais, é o que negocia mais, é o que cresce mais, é tudo que é mais quantitativamente. Assim é aquele que é considerado grande. E nessa estrutura de grandiosidade, nós nos perguntamos, como é que nos colocamos nessa sociedade como fortaleza? O que nós proclamamos de fato? Então, observemos aqui a passagem que lemos. É uma linguagem poética, salmos, mas descreve um período de um povo unido, povo de Israel, e que insistia em enfrentar verdadeiras fortalezas. Era um contexto bem diferente. A fortaleza deles não era vista. Por isso, a leitura do Salmo 1. Tem alguns meses que alguém passou à frente de uma residência e ali tinha uma árvore seca. E ele fez a seguinte colocação: por que não arranca e não planta uma bonita, cheia de folhas, cheia de flores? Aí aquele moço que varre ali toda manhã disse assim: se o senhor passar aqui daqui a 2 meses, o senhor vai ver por que nós não arrancamos esta árvore. Aí há 2 meses ele passou, a árvore estava linda, toda cheia de flores. Espetáculo, todo mundo passa e faz foto.
Mas não era uma árvore sem folha alguma, só galhos. Como é que de repente fica tão bonito e todos querem fotografar? A fortaleza está dentro, está nas raízes. Olha o Salmo 1. Como é que este homem é forte? Como é que ele consegue não sentar diante dessa sociedade que está descrita no Salmo 52? Observem muito, com muita clareza, junta esses textos, faz as junções e entende. Este é o homem feliz. Aqui é o forte é o feliz, o bem-aventurado. Como é ele? Ele não anda no conselho dos ímpios. Mas como ele consegue fazer isso? Porque olha qual é o conselho dos ímpios, Salmo 52. São os homens poderosos, poderosos com suas maldades, glorificam suas maldades, foge da bondade de Deus, a língua urde plano, destruição. Está aí toda a descrição do Salmo 52 e está espalhado por onde nós andarmos. Em qualquer esquina, em qualquer café, em qualquer almoço, em qualquer lugar de trabalho ou transporte, você pode estar exatamente neste meio, escutando o que não deve, falando, se envolvendo, até dizendo o que jamais diria se estivesse junto com os seus. Como é que ele consegue não andar nesse conselho dos ímpios? Como isso é possível? Esta oliveira verdejante, ele diz que tem raízes profundas. Ele pode não chamar atenção em dado período da sua vida, mas ele tem uma raiz tão profunda que no tempo certo aquelas flores aparecem e ele vai ser observado pela beleza do que não tinha. Proclama esta fortaleza. Proclama ao mundo que a nossa fortaleza não está em sermos grandes, não está em sermos 501 anos de igreja, de reforma, que a nossa fortaleza não começou no século XVI, que a nossa fortaleza começou quando Cristo nos fez novas criaturas, nos deu uma outra opção de existência. Proclama isto. Esta é a fortaleza que precisamos proclamar. Porque nós estamos imbuídos a nos alinharmos à lógica dos escarnecedores, de mostrar a nossa grandiosidade no que temos e no que possuímos, no saber, na ciência, na beleza, nas diversas ditaduras que nos são impostas. E elas são todas pelo conselho da impiedade, roda esta que não devemos sentar. Isto é possível. Quanto a mim, aí eu digo, coloca o teu nome. Não precisa colocar em qualquer lugar, coloca no teu coração mesmo. Quanto a mim, sou eu. É comigo que ele está falando. Eu vou proclamar ao mundo que eu sou como uma oliveira verdejante na casa de Deus. Como é que eu faço isso? É a pergunta desta noite. Como é que nesta horda de malfeitores, e muitos deles se apresentando como benfeitores, e muitas vezes apresentados dentro dos santuários como benfeitores, como eu recordo a forma como apresentaram aquele moço de Lucas capítulo 7. Ele queria que o soldado dele fosse curado, e ele era considerado um benfeitor. E os anciãos de Israel vão a Jesus e dizem: Jesus, ele merece isto. Esse homem é um benfeitor. Olha como essa cultura é antiga. Esse homem é um benfeitor. Ele compra banco para a igreja, ele pinta a igreja, ele faz isso e aquilo. Ele é um benfeitor. Ele merece que seu filho seja cuidado. Quando Jesus vai ainda a caminho, aquele homem disse: não sou digno disto. A fortaleza daquele homem não estava na sua aparência de comandante de uma centúria, de comandante de Roma, que era benfeitor para os judeus e que se anteciparam para privilegiá-lo. Por isso que eu falo tanto essa palavra, se bem examinada, fora de um contexto ocidental, ela não cabe na vida de um crente.
Porque foram dizer, ele é privilegiado, por quê? Porque ele precisa ser atendido por ti, Jesus. Ele não para de fazer benefícios para a sinagoga. E ele mesmo diz, eu não sou digno que venhas até aqui. E aí, Jesus olha para ele e diz, nunca vi uma fé semelhante, nem entre os judeus. Perceberam, amados? A fortaleza que temos que proclamar é esta. Não sou digno de nada, por mais que eu venha a ter ou tenha. Eu sou como essa oliveira verdejante, na casa do Senhor. E sabe por que eu sou assim? Porque eu confio na misericórdia de Deus. É assim que vamos já sentar à mesa da comunhão. Porque confiamos em sua misericórdia. Amados, isto é muito junto às nossas existências. Ou nós prestamos atenção a isto, ou nós vamos afundando sem perceber. Ou nós confiamos que só existimos pela sua bondosa misericórdia, ou nós afundamos cantando hinos, proclamando outras coisas, escondendo sua fragilidade e decantando uma fortaleza que não existe. Vejam. O outro exemplo interessante, agora bem ligado a esta palavra, é de Jeremias. Um homem sofredor, um profeta que passou amargos momentos. Ele diz, sabe por que eu ainda sou profeta? Sabe por que eu ainda estou diante desse rebanho de Israel? Pode olhar em Lamentações, capítulo 3. Ele diz, porque as misericórdias dele se renovam cada manhã. Caso contrário, eu não estaria aqui. Sabe por que eu enfrento uma sociedade tão desumana, tão violenta, tão desajustada? Por que não me decepciono, não coloco nos quatro cantos que sou um homem decepcionado, que não tem mais nada a fazer, jogar a toalha? Porque eu confio nas misericórdias do Senhor, que se renovam cada manhã. Esta é a nossa fortaleza. Não temos outra. Ou rebuscamos isto de dentro dessas entranhas que são as raízes. E se nós não encontramos isto, é porque não somos o padrão do Salmo 1. Essas raízes ainda não estão profundas. É hora de aprofundá-las. Eis a edificação. É hora de buscar conhecimento que aprofunde esta raiz e que coloque você como um cidadão dos céus, seguro que nada ao derredor vai nos atingir. Acabamos de cantar, não foi? No canto espiritual. Acabamos de dizer isso com nossa voz. Nada vai nos atingir. Mas isso não pode ser um discurso poético. Tem que ser uma atitude de vida mesmo. De fato, eu confio na misericórdia dele. Se nós confiarmos, temos o que proclamar. Somos essa oliveira verdejante. E a atitude seguinte que ele descreve. E aí vai fazer jus ao que escrevemos na pastoral. Olha o que ele diz. Aqueles que de fato confiam têm uma atitude belíssima. Está na sequência. Dar-te-ei graças para sempre. És assim? Agradecido? Ou murmuras? Aqui deixamos claro, não senta a essa mesa murmurando. Não interessa a razão da dor. Aqui é hora de dizer, Senhor, estás vendo como está o teu servo e a tua serva? Eu confio na tua misericórdia. Eu levanto a fronte, eu levanto os olhos, vejo o porquê de ter repetido o Salmo 121 aqui. Eu elevo os olhos, eu olho para Deus. Por que eu olho para Ele? Porque eu estou vendo Ele nas nuvens, ou no santuário, ou em alguma imagem? Não, porque eu confio na misericórdia dEle. E Ele diz ao profeta Jeremias, em vários outros lugares, a minha misericórdia dura para sempre. Esta é a nossa fortaleza. Fora isso, amados, não tínhamos nada a dizer. Não tínhamos como viver nessa angústia que está a humanidade. E que não é nova. Essa angústia é por causa dessas lições que temos trazido aqui nas pastorais. Da nossa persistência em nos afastarmos da fonte do amor, do consolo, da bondade e da misericórdia. Ao nos afastarmos, somos presas fáceis para tudo, inclusive para nem perceber que estamos endossando as atitudes dessa orla de iníquos que nos cercam,
que ele descreve no Salmo 52, nessa primeira parte. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Percebam isto? O que é língua fraudulenta? Senão esses que não têm menor reserva em ferir os outros, em destruir os outros com sua língua. Ó língua fraudulenta. Amados, esta força da língua não é nossa. Tiago já diz o contrário, não é? Queres ser um bom religioso? Refreia a língua. Como é difícil trabalhar isso, mas é necessário. Só se trabalha a língua quando tem raízes profundas. Raiz profunda é um espírito altivo. Não vou falar o que estou pensando. Vou mudar o meu pensamento para falar o que devo falar. É possível? É possível. Aprofunde as raízes. Confia em Deus. Confia nas misericórdias deles que não acabam. E aí você substitui esta língua fraudulenta por uma língua agradecida. Salmo 126, 3. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Então, vamos agradecer. Deleita-te, te envolve, dar graças para sempre. É assim quem tem raízes profundas. Por quê? Porque sabe, se o vento for forte, ele vai balançar, as folhas vão cair, o fruto pode não vir no tempo que todos querem, mas ele tem certeza que virá. As suas raízes estão num ribeiro de águas passando, corrente, derrubando tudo. Ele está lá, firme. Ó oliveira verdejante. Estas são aquelas pessoas que confiam na misericórdia e vivem dando graças para sempre. Obrigado, Senhor, pela vida que eu tenho. Pode ser que esteja numa pressão tão grande, como semelhante à de Jó, talvez ninguém chegue àquele nível, mas tantas outras dificuldades temos passado. E sabe o que Deus quer ouvir? A lamúria, o choro, o medo ou a gratidão? A gratidão. Esta é a fortaleza. E aí começamos a testemunhar. Aqui começa o testemunho. Porque quem confia na misericórdia não tem selo de qualidade física. Quem confia na misericórdia não precisa do alto saldo bancário, das posições sociais, da beleza, de nada que é exterior. Quem confia na misericórdia, espera nele. E antes de receber, o que é que faz? Agradece. Este é o padrão que esta sociedade não está acostumada e que já deveria estar, porque estamos há quase 2000 anos dizendo isso, ou deveríamos estar dizendo. Há quase 2000 anos Cristo disse, vão, diga isso até os confins. O que será que estão dizendo? Que esta igreja não é mesmo um lugar de fortaleza espiritual. Revisemos isto. Concluímos com uma palavra que iniciamos hoje de manhã, chamando atenção para isso. Alguém pode nos perguntar, tentando entender o que pregamos. Mas por que das graças? Tem um trabalho extraordinário feito no Jardim Gramacho, Rio de Janeiro. Um cientista social brasileiro, criado aqui na periferia de São Paulo, mas fez sucesso em Nova York e volta ao Brasil para fazer uma grande obra, usando a arte como uma didática inclusiva. E ele faz um trabalho tão bonito, um trabalho excelente. E aqui não vou culpá-lo de nada, apenas vou constatar que é esta hora que temos para nos colocar no mundo. Porque quando vai terminando o documentário, ele fala com um dos líderes do Jardim Gramacho, que é o maior lixão da América Latina, era até 2008, 2012, por aí. Vai falar com aquele líder, e ele vê a obra que fizeram, ele diz, graças a Deus eu fiz. E aquele cientista diz, graças a Deus não, graças a você que fez. Eu entendo a colocação dele. Mas se aquele jovem vencedor, com aquele quadro tão bem avaliado e vendido em Londres, e trazendo dinheiro para um grande projeto em Jardim Gramacho, se ele fosse um de nós diríamos com outras convicções, aquele jovem artista teria ouvido uma outra proclamação. Ambos não tinham a vivência que temos nós para, com vida, com convicção, talvez confirmar, sim, é graças a Deus.
É graças a Deus porque esperei no teu nome, porque é bom. É assim que termina. Dar-te graças para sempre, porque assim o fizeste. Assim tens-me feito uma oliveira verdejante. Assim tens-me sustentado, debaixo das tuas misericórdias que não têm fim. Assim tens-me sustentado. Assim tens-me feito grandes coisas, razões pelas quais eu dou graças. Assim tens levantado coisas tão difíceis de acreditar. 2004, quando eu iniciei um trabalho no Mackenzie para Banco de Medula Óssea. Trabalho feito com a Fundação da Santa Casa da Misericórdia. Era um trabalho com os universitários, eu coordenava, íamos iniciar um banco de possíveis doadores. E era um dia, não pode passar, tem vários regulamentos para lidar com o sangue que seria colhido. E em um dia, em 2 expedientes, não pode ser à noite também, eu me lembro das exigências que a Santa Casa fazia, tem as suas explicações, entre 8 e 17 horas, não recordo mais o mês e o ano, tinha anotado que era um projeto, foram 1.126 pessoas cadastradas, possíveis doadores. Levava-se o sangue para avaliação e devolvia por e-mail, tinha todo o cadastro. Eu fui um deles, até os 60 anos que fiz em junho, eu estava no banco de doadores de medula óssea. E aquele cadastro era exatamente para responder a uma questão, que pela estatística é em média 1 em 1 milhão. Então eles precisavam de muitos no banco para que fosse atendido. E nós tivemos a notícia muito recentemente, que esse 1 em 1 milhão chegou no Brasil para o Silas. Vejam, isso nós reputamos como? Como pequenas coisas, porque não é tão divulgado, não tem necessidade nem de dizer quem é. Mas olha o que é dito antes, quando esse trabalho está sendo feito, os médicos vêm, se apresentam, é muito difícil, mas temos que ter um banco enorme no mundo todo para tentar resolver isto. E assim é que nós vamos vendo as grandes coisas que Deus faz sem botar placa, sem ser necessário fazer o odor de avisos. É assim que o nome bom vai aparecendo. Foi assim que fizeste. E hoje pela manhã, enumeramos e está aqui na pastoral. Temos certeza que o mundo criado é bom. Fomos criados bons porque Deus que nos criou é bom. E nada fez ou faz, ou criou, que não seja bom. É assim que lemos inicialmente em Gênesis 1:10, 1:12, 1:18, 1:21, 1:25 e o verso 31. Essa era a base bíblica do pensamento do bispo Agostinho, patriarca da Igreja Antiga, quando em oração procurava entender a origem do mal, o mundo que não devemos amar. O mundo que não devemos amar está retratado na metade deste salmo que lemos. Este mundo que será destruído, porque não tem amor nenhum. Tem língua fraudulenta, não são justos, não tratam os outros com igualdade. Esta é a descrição que aqui está. Amados, que Deus nos cuide para nunca confundir a fortaleza que temos a proclamar. É interior. E eu entendo que se não cuidar dela, não tem mesmo o que proclamar. Então é hora de cuidar da tua vida interior. Como estão tuas raízes? Como dizia Paulo a Timóteo, cuidado, os ventos de doutrina batem, como é que você se sustenta? Como estamos nos sustentando? Que Deus conceda a esta igreja esta convicção. Estamos aqui na presença uns dos outros, vamos sentar à mesa da ceia, porque esperei no teu nome, Senhor, porque o teu nome é bom. É isso que temos que proclamar. Somos gratos a Deus por tudo, porque o nome dele é bom. Porque confiamos na sua bondade, porque a sua misericórdia não tem fim. É dia a dia derramado sobre nossas vidas. Vamos proclamar esta fortaleza no mundo de outras forças. Não esqueça disto. Não entre nessa jogada de uma fortaleza terrena, de uma resistência humana.
de uma outra força bruta que não seja a leveza do Espírito Santo em nossas vidas. Amém.